Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao segundo domingo do Tempo Comum, 14 de janeiro de 2024. No Evangelho de hoje, João Batista chama novamente Jesus de o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos, encorajados pelo próprio João, vão em busca de Jesus e perguntam: Senhor, onde moras? Jesus responde: venha e veja. Convivendo com Jesus, eles próprios podem verificar e confirmar se é isso mesmo que procuravam. O encontro confirma a pesquisa e, a partir daí, os dois discípulos jamais esquecerão o horário do encontro. Quase 70 anos depois, João relembra: eram 4 horas da tarde. Iniciemos o nosso dia com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Amém. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem lê o Evangelho de João fica impressionado desde o início com o mistério da pessoa de Jesus e da sua grande humanidade que preenche e satisfaz as aspirações fundamentais do homem. Jesus, como todo homem, é reconhecível, sobretudo nas relações que se estabelecem com ele e pela relação que mantém com cada pessoa. O Evangelho de hoje destaca a relação entre Jesus e os primeiros discípulos. O texto apresenta o fato histórico do seu chamado e a mensagem teológica sobre a fé que leva ao seguimento de Jesus. João quer oferecer aos seus leitores os traços característicos do ser discípulo. A fé como experiência vivida no encontro e na adesão à pessoa de Cristo. Jesus é o revelador, a quem o discípulo acolhe com fé. João Batista vê Jesus caminhando e penetrando no coração do Senhor, o indica aos seus seguidores. A sua missão de precursor está agora quase chegando ao fim. Quando o noivo chega, o amigo do noivo deve retirar-se. João capítulo 3. A passagem de Jesus indica a João Batista que chegou a hora dele parar e abrir caminho para Cristo. Os 2 discípulos de João Batista tornam-se discípulos de Jesus.
e assumem também a tarefa de dar testemunho dele, caminhando atrás dele. Eles representam a transição da era do Antigo Testamento, que tem seu ápice e cumprimento em João Batista, para o Novo Testamento, onde o reino de Deus chega com Jesus. As primeiras palavras que Jesus pronuncia no Evangelho de João são a primeira e fundamental pergunta que se dirige a todo homem que pretende seguir a Cristo: o que procurais? É um convite para o discípulo esclarecer para si mesmo o que realmente procura na vida. Com esta simples pergunta, Jesus penetra o coração dos homens, apela aos seus desejos mais profundos e revela os seus pensamentos mais verdadeiros. Devemos procurar Jesus porque ele se entrega apenas a quem o procura, comprometendo-se totalmente. Chegar a Jesus, ver onde ele mora e com ele ficar são expressões que contêm o convite a ter uma experiência pessoal direta com Jesus e descrevem um verdadeiro caminho de fé. É essencial saber onde Jesus mora, porque onde Jesus está em casa, o discípulo encontrará também a sua casa. O lugar onde Jesus está é o Pai. O discípulo também deve colocar-se a partir deste lugar. Ele deve habitar com Jesus. E o uso do verbo habitar no Evangelho de João indica a condição essencial para entrar gradualmente no mistério de Cristo. O encontro dos primeiros discípulos com Jesus é decisivo e indica uma presença duradoura, indicada pela 10ª hora, que é a hora perfeita da história do mundo, a hora do cumprimento, onde termina a busca dos discípulos, onde acontece o encontro com Jesus. Os discípulos agora seguem Jesus, não por impulso dos outros, mas porque estão fascinados por uma experiência pessoal. A partir deste momento, eles começam a chamar outros para segui-lo. O seu anúncio é a comunhão de uma certeza: Jesus é o Messias. Cada chamado reproduz sempre o seu itinerário espiritual de vida: anúncio, conhecimento, experiência direta de Jesus. Desta forma, André se torna o guia do seu irmão Simão rumo a Jesus. Ele primeiro dá testemunho de sua fé, comunicando a experiência que teve com o Messias. Depois estimula o irmão a viver em primeira mão a experiência que ele viveu. O olhar com que o mestre acolhe Simão é tão profundo que chega a virar a sua vida de cabeça para baixo. Simão recebe o nome de Pedro, da pedra espiritual que é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje a igreja celebra Santa Elizabeth Anna Bailey Seton, primeira norte-americana a ser canonizada. Santa Elizabeth foi reconhecida santa em 1975 no pontificado do Papa Paulo VI. Ela nasceu nos Estados Unidos no ano de 1774, dentro de uma família cuja mãe era uma cristã não católica e o pai conhecido como médico muito atarefado e famoso. A mãe morreu e, infelizmente, a madrasta fazia sofrer Santa Elizabeth. Seu refúgio era a oração e a palavra de Deus. Era alguém que buscava cumprir os mandamentos do Senhor, responder como Cristo respondeu aos sofrimentos do seu tempo. Santa Elizabeth Anna Bailey Seton chegou a casar-se, teve vários filhos, mas, por falência do seu esposo, tiveram que entrar no ritmo da migração dos Estados Unidos para a Itália. Com as dificuldades da viagem e a fragilidade do seu esposo, ele faleceu. Ela continuou até chegar à Itália e ser acolhida por uma família amiga. Era uma família feliz porque seguiam a Cristo como católicos praticantes. Tudo aquilo foi mexendo com o coração de Santa Elizabeth e ela quis se tornar católica. Não se sabe ao certo quando se tornou católica, se ali na Itália ou ainda nos Estados Unidos, mas o fato é que retornou para os Estados Unidos, foi acolhida pela Igreja Católica, mas pelos familiares que eram cristãos não católicos não foi bem acolhida, foi até perseguida.
De fato, o ecumenismo é uma conquista de cada dia, em todos os tempos. Santa Elizabeth Anna Bailey teve uma dificuldade, como uma minoria católica nos Estados Unidos, de tal forma porque não encontrava espaço para a educação dos filhos, que inspiradamente começou uma obra que chegou a ser uma congregação das Irmãs de São José, com o objetivo de formar as crianças numa fé cristã e católica. Santa Elizabeth, com apenas 47 anos, morreu, mas deixou para todos os cristãos católicos do mundo inteiro o testemunho de um coração que buscou a obediência ao Senhor em tudo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.